Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta aula veremos um ramo da pesquisa operacional conhecido por otimização estocástica ou também otimização probabilística. Nesta aula veremos algumas aplicações, qual é o fundamento dessa grande ferramenta quantitativa. Bom, o que vinha a ser otimização estocástica? Relembrando um pouco da teoria do caos, que é uma teoria do caos para a física e matemática, é a teoria que explica o funcionamento de sistemas complexos e dinâmicos, e nesses sistemas determinados resultados podem ser instáveis no que diz respeito à evolução temporal como função de seus parâmetros e variáveis. Isso significa que certos resultados são causados pela ação e a interação de elementos de forma praticamente aleatória. Interessante. Outra menção que eu gosto muito é essa. Nosso conhecimento das coisas na sociedade ou na natureza vem a reboque de nuvens de imprecisão. Palavra forte. E quando nós temos a palavra risco, ela é derivada do italiano antigo risicare, segundo o livro Desafio aos Deuses. Uma boa leitura para todos. Isso significa ousar. Nesse sentido, pessoal, o risco é uma opção e não um destino. Desta forma, é das ações que ousamos tomar que depende do nosso grau de liberdade de opção, que a história do risco trata. Por que eu comentei tudo isso? É justamente para instigar vocês em algumas coisas muito importantes sobre aplicações industriais, empresariais, seja em finanças, planejamento e controle da produção, qualidade. Geralmente os ambientes são totalmente aleatórios ou estocásticos por natureza. Nós vimos que programação linear tem alguns pressupostos para ser aplicado. Uma delas, o sistema tem que ser bem comportado. E nem sempre isso pode acontecer. Então, pessoal, otimização estocástica de auxílio de decisão, no qual os parâmetros são influenciados por fatores sob incerteza, como, por exemplo, preço de venda, demanda, entre outros. O preço de venda e demanda são variáveis essencialmente estocásticas. Quando você não, por exemplo, preço de venda, quando você não fechou o contrato, é totalmente aleatório. Ele depende de forças macroeconômicas. Uma das vantagens de utilizar a otimização estocástica é a possibilidade de extrair um conjunto maior de informações sobre o problema analisado. O que vem aqui, pessoal? E com a aplicação da programação estocástica, nós conseguimos mensurar o risco. Qual é a probabilidade de que com esses parâmetros otimizados eu tenha prejuízo, eu tenho X% de peças defeituosas. Qual é a probabilidade que os meus parâmetros fiquem fora das especificações? É uma vasta aplicação. Segundo esse autor aqui, 2004, ele comenta que a otimização estocástica é utilizada em diversas áreas do conhecimento, como, por exemplo, PCP, finanças, gestão de recursos naturais, dentre outros. Mas o que muda em essência? Bom, pessoal, esse aqui é um modelinho clássico na forma algorítmica, né, de programação linear. Nota que nós temos um tiozinho em cima da matriz CIJ.
que vem a ser isso, pessoal? Significa o seguinte: quando nós temos esse tio, ele é associado a uma variável estocástica ou aleatória. Antes de explicar isso para vocês, vamos definir o que é variável estocástica. Nada, não tem nada a ver com estoque, pessoal. Vamos lá. Imaginemos a demanda é uma variável, certo? Se dissermos que a demanda será de 13.000 unidades, fechamos um contrato. Ao ano, temos que vender 13.000 unidades para uma determinada empresa. Então, nós podemos considerar que a demanda é uma variável, nesse caso, determinística, que você conhece o valor. Agora, se associar a variável demanda a uma distribuição de probabilidade, essa variável agora é uma variável estocástica. Ou seja, vamos supor que a demanda segue uma distribuição normal, cuja média são 13.000 e com desvio de 2.000. Ok? Percebam que com esse desvio nós temos aqui uma curva normal, né? Aqui nós temos 4 desvios em relação à média. Ou seja, vamos colocar 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 3, nós temos aí 21. Então nós podemos ter 21.000 unidades de demanda, 13.000 de médias, ou 13.000 menos 8.000, 5.000. Pode variar de 5 a 21.000. Cuja média são 13.000. Ou seja, perceba que ela já é uma variável bem aleatória, tá ok? Estocástica, aleatória ou probabilístico, em essência é a mesma coisa. Então essa matriz CJ, ela é estocástica, ou seja, vamos supor que nossos custos agora são estocásticos, não são mais determinísticos. Ou seja, os coeficientes da função objetivo agora são estocásticos. Por exemplo, os preços de venda são estocásticos. A matriz AK, a matriz A, associados K e J, também são estocásticos, pessoal. Vamos supor que nós temos vamos supor que para produzir determinado produto gasta-se 2 do recurso A e 3 do recurso B. Isso se fosse determinístico. Agora, se for estocástico, podemos dizer, gasta no máximo 2, no máximo 4, no máximo 3, no máximo 6. Ou seja, já ficou estocástico. Nesse caso, uma distribuição uniforme. O recurso também pode ser estocástico. Nós podemos ter, no mínimo, 20 do recurso A, o mais provável seja 25, e no menos provável 30. Ou seja, nós teríamos, no caso, uma distribuição triangular. Mas vocês podem perceber, pessoal, que na minha opinião a otimização estocástica ela é mais perfeita para aplicações industriais. Ela consegue mensurar toda a aleatoriedade que acontece nesses sistemas complexos e dinâmicos. Tá, ok? Ela pode ser mais aderente. Bom, como eu comentei com vocês, a variável estocástica é aquela variável onde, associada a ela, há uma distribuição de probabilidade. Como que nós descobrimos qual é a melhor distribuição de probabilidade associada a essa distribuição? Primeiramente, pessoal, nós temos que ter uma amostra significativa para recorrer a um teste de hipótese conhecido como teste de aderência, o qual visa descobrir qual é a melhor distribuição de probabilidades adequada para prever o comportamento de determinados dados observados. E nós temos uma gama de distribuições: log normal, triangular, normal, exponencial, uniforme discreta, Weibull, okay? Pareto. E como nós analisamos esse teste? Seguinte, H0, a distribuição testada, pode ser utilizada para prever o comportamento desses dados observados. H1, a distribuição testada não pode ser utilizada.
Vamos olhar o p-value. Se o p-value for maior do que 5%, a distribuição pode ser utilizada para prever o comportamento daquela variável observada. Ok? Pessoal, eu gosto muito, vocês me conhecem, de trabalhar com aplicações práticas. Nesta aula veremos em particular uma aplicação do software Crystal Ball, a versão que estou utilizando, a versão Tribe, tá ok? Em ações. É claro que essa aplicação é bastante simplista, mas já dá para vocês perceberem como que aplica-se a programação estocástica. Vamos entender. Nós temos aqui 3 ações. Ações da Vale, Banco do Brasil, desculpa, 4, Petrobras e Bradesco. E temos no máximo 100 mil reais para aplicar em cada ação. Ok? E aqui nós temos o seguinte, ó, deve-se aplicar de 0 a 50 mil no máximo na ação da Vale, de 10 mil a 25 do Banco do Brasil, de 0 a 80 mil na Petrobras, de pelo menos 10 a 100 mil no Banco Bradesco. Ok? Acontece que essas distribuições, essas variáveis, Vale, Banco do Brasil, Petrobras e Bradesco, o retorno anual é uma variável. Só que essa variável é uma variável estocástica. Vamos, por exemplo, aqui, pessoal, vamos entender. A distribuição, no caso da Vale, segue uma distribuição uniforme de no máximo 2 a 4%. Percebam vocês que é uma ação bem comportada. Você não terá prejuízo. Você pode ganhar no mínimo 2 e no máximo 4. Então, para quem é averso ao risco, é uma boa ação. Mas também a rentabilidade é bem inferior. A do Banco Brasil segue uma distribuição normal, cuja média é 5% e um desvio também de 5%. Ou seja, você pode ter retorno negativo, como também pode ganhar muito. Mas é uma ação arriscada. Da Petrobras também segue uma normal, de média 7 e desvio de 12. É uma ação super arriscada, você pode ganhar muito ou perder tudo. O desvio é muito maior do que a média. Mostra que é uma ação muito volátil. Já a ação do Bradesco também tem uma média de 11, porém um desvio de 18. É a ação mais volátil de todas. Nós devemos criar um modelo matemático aqui, que nesse caso permita que nós tenhamos uma probabilidade baixa de ter prejuízo. Nesse caso aqui, pessoal, nós temos o que é estocástico para nós serão os coeficientes da função objetivo. Ok? Como que nós modelamos aqui? Aqui eu tenho as variáveis de decisão: capital investido na Vale, no Banco do Brasil, Petrobras e Bradesco, e o retorno médio. Mas como que eu calculo o retorno médio, pessoal? Simples, pessoal. É o quanto aplicarei na Vale multiplicado pelo seu retorno. Tá ok? Então aqui basta usar aquela função somar produto. Pegaremos esses valores aqui multiplicados pelos retornos médios estocásticos. E nós temos agora 5 restrições. Nós temos que informar que essa variável aqui, nós podemos investir de 0 a 50 mil no máximo. Essa aqui de pelo menos 10 no máximo até 25 mil. Petrobras de 0 até 80 mil. De Bradesco pelo menos 10 até 100 mil. Ok? Só que isso tem que ser menor ou igual a 100 mil, que é o nosso orçamento. Então vamos aqui no OptQuest do Crystal Ball. Para que eu mostre para vocês como é feito isso. Bom, pessoal, aqui primeira coisa, objetivo. Basta adicionar, nós vamos maximizar o retorno médio. Eu quero maximizar meu retorno. Decision Variables
será onde nós informaremos para o Cristóbal o quanto devemos aplicar em cada papel, por exemplo, de 10 mil a 100 mil, para o caso da ação Bradesco, de 0 a 80, Petrobras, pelo menos 10 mil a 25 mil na ação Banco do Brasil, de 10 a 100 mil, que foi na ação Bradesco, e de 0 a 50 mil na ação da Vale do Rio Doce. Constituintes, pessoal, basta vocês igual somar os 4 aqui, que tem que ser menor ou igual a 100 mil, tá ok? Options, vamos rodar aqui 1000 vezes, vamos por referência a cada 1000 vezes, tá ok? Vem em speed, tem que estar normal, tá ok? Ok, e marcar update only for new best solutions, que as últimas soluções viáveis fiquem armazenadas. Vamos ver. Ele está otimizando, tá, pessoal? Está tentando, aqui no caso, usar uma meteorística, algoritmo genético, e aqui nós podemos acompanhar o comportamento da função objetivo. E aqui, ó, vou maximizar. Nós podemos, Preference Chart, colocar isso aqui em 3D. Chart Type médio. Então, nós podemos também verificar qual é a probabilidade de eu ter prejuízo. Vamos aqui em infinito e colocar 0. Então, neste caso aqui, pessoal, eu tenho, vamos supor, 75% de não ter prejuízo, e a área aqui em vermelho é 100 menos esse valor aqui, que corresponde mais ou menos 15%. Por enquanto, a probabilidade que eu tenho aplicando essas proporções em cada papel, em cada ação, eu teria uma probabilidade de ter prejuízo de 15%. Mas por enquanto o software está otimizando. Vocês podem vir aqui em View, Best Solution, verificar qual é a melhor solução, ou somente a melhor solução. Preferências, você pode mostrar show, mostrar todas, tá ok? Algumas não são viáveis. Esperar, vocês podem ver que a função se estabilizou. Ele está me dizendo para aplicar 90 mil no Bradesco e 10 mil na ação do Banco do Brasil. Está quase terminando a otimização. Uma informação importante, pessoal, é que quanto mais rodarmos em termos de programação estocástica, melhora a qualidade da informação. Isso para problemas complexos. Se a função estabilizar muito rápido, significa que o problema é muito complexo. Tá ok? Lembrando que nós também temos outros modelos de programação estocástica, por exemplo, programação de restrição de chance, que é um modelo particular, mas eu gosto muito de trabalhar com esse tipo de programação estocástica. Também nós podemos trabalhar a incorporar incerteza em modelos lineares. Nós temos otimização estocástica robusta, otimização robusta, e também é possível incorporar incerteza em modelos de programação multiobjetivo, sobretudo modelos de programação por metas, usando fuzzy, que veremos em aulas posteriores, tá ok? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula que visa mostrar como trabalhar com modelos estocásticos em problemas de finanças. Veremos outros modelos. Após a otimização, vocês podem vir aqui na análise e criar relatório. Depois vocês podem imprimir. Aqui nós temos o comportamento da função objetivo, a probabilidade de termos prejuízo, tá ok?
15%. A melhor solução, quais são as variáveis que entramos de entrada, qual é a sua respectiva distribuição de probabilidade. Ou seja, o software CRYSTAL é um software muito interessante para trabalhar com programação estocástica, mas não de grande porte. Tá, ok? Pessoal, um abraço a todos e até a nossa próxima aula. Também será de programação estocástica, mas em outras aplicações.